Bem-vindos à nossa segunda aula de aritmética avançada para colégio naval. Hoje nós vamos falar sobre congruência e eu trouxe aqui duas questões do colégio naval. Vamos dar uma olhadinha nessas questões. A primeira questão, ele quer saber o seguinte: o número 5 elevado a 2011 mais 2 vezes 11 elevado a 2011 é divisível por 13, 11, 7, 5 ou 3. Então eu tenho que saber isso aqui é divisível por qual número. Deixa eu escrever aqui os números das opções. Ele quer saber se ele é divisível por 13, por 11, por 7, por 5 ou por 3. Eu vou começar testando por 3, que é o mais fácil. Começa com números menores. Olha só, isso aqui é um assunto chamado congruência, que antigamente isso aqui se chamava aritmética dos restos. Você saber se um número é divisível por 13, você tem que descobrir o resto da divisão por 13. Você não precisa fazer essa conta. Essa que é a ideia. Quando você trabalha com congruência ou aritmética dos restos, você não precisa calcular os valores. Por exemplo, 5 elevado a 2011 vai ser um número gigantesco. Você não precisa calcular isso, né? Você só quer saber o resto da divisão por 13. Se der 0, quer dizer que ele é divisível por 13. A mesma coisa por 11, por 7, etc. Tá? A ideia é a seguinte. Vamos começar por 3, que o 3 é um número menor, é mais fácil. Eu quero saber se esse número todo aqui é divisível por 3. Então, eu vou dizer o que você faz para resolver isso. Em outro vídeo, eu vou dar a teoria para explicar por que isso funciona, tá? Você tem aqui uma operação que envolve adições, multiplicações e potências, tá? Adição, multiplicação e potência. Potência é diferente. Então, para descobrir se isso aqui é divisível por 3, você vai calcular o resto da divisão por 3 dessa expressão. E aí você vai fazer o seguinte: tudo que for adição e multiplicação, você vai substituir pelo resto. No caso aqui, nós estamos começando a testar o resto da divisão por 3, tá? Depois a gente faz para os outros números. Então, onde tem 5, nós vamos colocar 2. Porque o resto da divisão de 5 por 3 vai dar 2. A potência você não mexe ainda. Deixa a potência lá, que a potência é mais difícil. A potência é outra coisa. Deixa lá então 2011. Aqui o 2. Bom, eu tenho que multiplicar, mas eu tenho que colocar o resto da divisão por 3. Só que 2 já é o resto da divisão por 3, né? Quando você está falando em resto da divisão por 3, esses restos só podem ser 0, 1 ou 2. Só pode usar esses números. Aqui no caso o 5 a gente trocou por 2, porque é o resto da divisão por 3. O 2 já é o resto da divisão dele por 3. Então deixa lá o 2. E aqui esse 11 nós vamos trocar pelo resto da divisão de 11 por 3 e resto 2, não é isso? Então vamos trocar aqui por 2 elevado a 2011. Isso aqui então é a primeira coisa que a gente vai fazer. Troco todo o número pelo resto da divisão por, no caso aqui, por 3, que a gente está calculando. Fazemos isso para todas as adições e multiplicações. Aí se for uma subtração ou divisão, calma aí. Isso aqui normalmente aparece com adição e multiplicação. Existem raríssimos exercícios desse assunto que envolvem subtrações e divisões. Mas eu faço depois, tá? Eu vou fazer primeiro o que costuma aparecer nas questões. São expressões envolvendo adições e multiplicações, certo? Então, já resolvi aqui o problema. Todo mundo que está lá envolvido numa adição ou numa multiplicação, eu troquei pelos restos da divisão. Eu troquei o 5 por 2, o 2 eu deixei como estava, e o 11 eu troquei por 2, porque ele é o resto de 11 na divisão por 3. Tá, agora o que a gente faz com a potência? A potência, a gente faz um negócio diferente, tá?
A potência, você vai ter que descobrir o ciclo. É um ciclo que vai voltar ao 1. Eu vou explicar o que é isso, tá? Olha só, tem como você fazer 2 elevado a 2011? Não, e nem você precisa fazer isso, tá? Você pode começar a calcular quanto é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Tá. E 2 elevado a 2? Bom, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 que dá 4. 4 não pode. Eu só posso trabalhar com 0, 1 ou 2. Qual é o resto da divisão de 4 por 3? Eu estou trabalhando com 3. O resto da divisão de 4 por 3 é 1. Pronto. Quando você chegar em 1, quer dizer que você completou o ciclo. Sabe por que vai acontecer agora? Sabe o que acontece quando você chega a um ciclo? Esses números vão se repetindo, eu posso parar aqui. Se você continuasse, você ia ter isso aqui. Quanto é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 8. E o resto da divisão dele por 3 é resto 2. Tá vendo, ó? Começou a repetir, olha lá. Apareceu 2 novamente. E 2 ao cubo? Bom, 2 à quarta. O próximo número seria a quarta, né? O próximo expoente quarta. Ó, 2 à quarta é 16. Tá. Qual é o resto da divisão dele por 3? Vai dar 15, né? 15 vai dar 5 resto 1. Vai dar resto 1. Então, 1 se repetiu de novo. Se você fosse pegando outros, 2 à quinta. 2 à quinta é 32. O resto da divisão por 3 disso aqui é quanto? É 2. E 2 à sexta? 2 à sexta é 64. 64, quem é o resto da divisão dele por 3? Vai dar resto 1, tá vendo? Então vai ficar repetindo 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sempre quando chega no 1, ele começa a repetir. Isso é uma característica da aritmética dos restos. O 1 significa o fim da linha. Então olha só, o que vai acontecer? Você não precisa ir até 2011 para saber o que vai dar. Você sabe aqui, ó, que para os ímpares está dando 2 e para os pares está dando 1, né? 2011 é ímpar, então isso aqui vai dar a mesma coisa que 2. Ou então você faz assim, ó, o ciclo é de 2 em 2. O 2 completa um ciclo. Então você vai pegar o 2011, vai fazer a divisão pelo ciclo, que é 2, e vai ver quanto que é o resto. O quociente não interessa. Quanto é que vai dar o resto dessa divisão? É resto 1. Ou seja, 2 elevado a 2011 vai ser a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa, vai dar o mesmo resto. Vamos usar esse sinal aqui, não é o sinal de igual, isso aqui é o sinal de congruência, tá? É congruente a 2 elevado a quanto? Ao resto. Então você troca esse cara aqui pelo resto, o resto aqui é 1. O resto aqui é 1, então isso aqui vai dar a mesma coisa que o resto de 2 elevado a 1, certo? E 2 elevado a 1 a gente viu que dá resto 2. Então, desse jeito, a gente pode trocar o 2011, eu vou trocar por 2 elevado a 1. Isso é 2 elevado a 1. Não é que seja igual, digamos assim, para efeito de resto, é a mesma coisa, tá? E aqui a gente tem, ó, 2011 apareceu de novo, não vai nem me dar trabalho, né? 2 elevado a 2011, eu já vi que isso aqui dá 1, é a mesma coisa que 2 elevado a 1. É 2 elevado a 1. Ótimo. Então a nossa continha, acabou o meu espaço. A nossa continha ficou a mesma coisa que isso aqui. 2 elevado a 1, que é 2, mais 2 vezes 2 elevado a 1, que é 2. Isso aqui vai dar quanto? 2 mais 2 vezes 2. Isso aqui dá 6. Ou seja, o resto da divisão desse camarada aqui por 3, que a gente fez tudo em função do 3, quanto vai dar esse resto aqui? Vai dar resto 0. 6 é múltiplo de 3. Então o resto é 0. O resto é 0. Isso quer dizer que esse número aqui é divisível por 3. Que alegria! Logo o primeiro número que eu encontrei deu certo. Então esse número aqui é divisível por 3, porque o resto da divisão por 3 dele vai dar 0.
Então a resposta correta é letra A. Entenderam? Não, eu vou fazer de novo para esses outros dois números aqui. Claro que na prova eu não preciso fazer isso, porque aqui eu já matei a questão. Mas eu vou fazer para esses outros números aqui para você compreender melhor como é que a gente fez isso, tá? Vamos fazer aqui o resto da divisão por 5. Se der 0, significa que esse número seria divisível por 5. Vamos ver, né? Olha, 5 elevado a 2011 mais 2 vezes 11 elevado a 2011, tá? Eu vou testar, claro que eu não precisaria fazer isso, que eu já matei a questão. A resposta é essa aqui. Mas vamos ver se a gente quisesse testar se esse número é divisível por 5. Eu vou então trabalhar com a aritmética dos restos usando o módulo 5. Então, deixa o 5 aqui para anotar que a gente vai trabalhar com 5. Como que a gente faz isso? Quando você está trabalhando com aritmética em módulo 5, você só pode usar os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Os restos da divisão por 5 só podem ser esses 5 valores aqui. Então, olha só. O 5 eu só posso usar de 0 a 4. O 5 já corresponderia ao 0, né? Porque o 5 é múltiplo de 5, o resto da divisão dele por 5 dá 0. Então, esse 5 aqui, eu vou trocar ele por 0. 0 elevado a 2011. E aí eu não vou nem precisar calcular o ciclo, porque 0 elevado a qualquer coisa vai dar 0. Então eu não vou precisar fazer. Aqui eu tenho 2 vezes 11 elevado a 2011. O 11 eu vou trocar por quem? Pelo resto da divisão por 5. Quem é o resto da divisão de 11 por 5? É 1. 1 elevado a 2011. E agora a gente vê que a gente não precisa nem fazer conta nesse caso aqui, porque 0 elevado a 2011 vai ser 0. Ou seja, se alguma coisa já é múltiplo de 5, se você elevar ele a 2011, ela vai continuar sendo múltiplo de 5. Então, 0 elevado a 2011 vai dar 0. E 1 elevado a 2011 vai ser 1 também. Então, isso aqui vai ficar 0 mais 2 vezes 1. Pronto, então isso aqui vai dar resto quanto? 0 mais 2 vezes 1, resto 2. Dá resto 2 na divisão por 5. Portanto, essa expressão não é um múltiplo de 5. Se eu quisesse fazer por 7, qual é o resto da divisão por 7 dessa continha aqui? Repito, não preciso fazer porque eu já matei a questão, a resposta é essa aqui. Mas se perguntasse, isso aqui é múltiplo de 7 ou não? Então a gente teria que achar o resto da divisão por 7 dessa expressão. Então vamos aqui trabalhar com o módulo 7. Numa divisão por 7, você só pode ter os restos 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Só pode vir até aqui, tá? Se você chegar no 7, aí volta para o 0. Se você chegar no 8, volta para o 1. Então a primeira coisa a fazer, vamos colocar todo mundo aqui usando o módulo 7, ou seja, só pode chegar até 7, né? Quer dizer, até 6. No caso 5 fica 5 mesmo, o expoente eu deixo, porque eu vou ter que ver o ciclo a seguir, 5 a 2011. Aqui o 2 fica 2 mesmo, o 11 eu vou ter que trocar pelo resto da divisão dele por 7. Quanto que é esse resto? Vai dar resto 4, né? Então eu vou trocar por 4. 4 elevado a 2011. E agora eu vou achar os ciclos. Nem sempre é fácil achar esses ciclos. Às vezes é um pouquinho trabalhoso, tá? Então vamos ver aqui. 5 elevado a 1. Eu vou ver quando que começa a repetir. Quando é que isso aqui vai dar 1. Ó, 5 elevado a 1 dá 5. Então é 5 mesmo. Eu estou trabalhando com 7, né? Só posso ter até resto 5. Se fosse 5 ao quadrado, daria 25. 25 seria o que? Se você estiver trabalhando com o módulo 7. 25 é 21 mais 4, né? Então, isso aqui daria 4. Tá, e 5 ao cubo? Ó, 5 ao cubo é 125 e você faz a conta. Mas você pode fazer também desse jeito, ó. 5 ao cubo é 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2. E aí você multiplica esses números aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 7 vai dar resto 6. Então botei aqui, deu 20 porque eu não fiz 5 ao cubo sendo 25. Eu fiz 5 elevado a 1 vezes 5 ao quadrado, tá? 20. E isso aqui dá resto 6, né? Vai dar 14, resto 6. Pronto.
5 a quarta, você não precisa fazer 5 a quarta 625. Você pode pegar 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que vai dar 4 vezes 4, 16. 16 vai dar qual resto? 16 vai dar resto 2, ao ser dividido por 7. Tá, 5 aqui, não chegou no 1 ainda, né? A gente tem que ir adiante. O 1 vai chegar logo. Vai demorar no máximo 7 vezes. Ó, 5 elevado à quinta. Ó, 5 elevado à quinta, a gente pode fazer 5 elevado a 1 vezes 5 à quarta. 5 a 1 vezes 5 à quarta, né? Então isso aqui vai dar 5 vezes 2, 10. Bom, você podia fazer também 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo, que vai dar 4 vezes 6, 24. Resto 1, né? 24. Resto... perdão, falei errado. 24 vai dar resto 3 na divisão por 7. 5 a sexta. Tá demorando a chegar esse 1, mas agora ele vai chegar. Ele não vai passar de 6. Olha só, 5 a sexta você pode fazer 5 ao cubo vezes 5 ao cubo. Ou se você quiser, faz 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 à quarta. Pode fazer assim, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 8 vai dar resto 1. Pronto. Chegamos ao 1. Quando chega ao 1, significa que os restos vão começar a repetir a partir daqui. Ou seja, o ciclo é isso aqui. O ciclo é de 1 a 6. O ciclo, ele vai de 1 a 6, quer dizer, do expoente 1 até o expoente 6. Então, para você saber quanto que é 5 elevado a 2011, você vai pegar 2011, vai dividir por 6, porque isso aqui vai repetindo de 6 em 6, vai dividir isso aqui por 6 e vai pegar o resto. O quociente não interessa, mas vamos fazer aqui. 20 por 6 vai dar 3, resto 2, abaixo 1, 21 por 6, isso aqui vai dar 3 e resto 3, abaixo 1, 31 por 6, isso vai dar 5 e resto 1, tá certo? Então 2011 dividido por 6 deixa resto 1, legal. Então esse 5 elevado a 2011 eu posso trocar por 5 elevado a quanto? A esse resto. 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é 5 elevado a 1. É 5, né? Deixa aqui. E agora a gente tem duas vezes. Adivinha? Vai ter que fazer para o 4 agora, porque você tem outra base. Vai ter que fazer 4 elevado a 1, 4 elevado a 2, etc. 4 elevado a 1. Ó, 4 elevado a 1 vai dar 4 mesmo. Eu vou pegar o módulo 7. Só posso ter esses restos aqui. 4 elevado a 2 é 16. 16 é a mesma coisa que 2, né? Eu pego o resto da divisão por 7. 4 elevado a 3. Claro, isso aqui vai dar 64. 64. Vai dar resto 1, né? Você está fazendo a divisão por 7. Ou então, se você quisesse, em vez de fazer 64, você podia fazer 4 a 1 vezes 4 a 2, que vai dar 4 vezes 2, que é 8. 8 deixa resto 1 também. Então, o ciclo aqui, desse 4 elevado aos expoentes, ele tem quantos números? O ciclo tem 3. O ciclo tem 3. Então, você vai ter que pegar aqui o resto da divisão por 3. Ó, você vai pegar 2011... vai fazer a divisão por 3 e vai ver qual é o resto. Nem preciso fazer essa conta, né? Olha só, divisibilidade por 3. Como é que eu acho o resto da divisão por 3? Somos algarismos. 2 mais 1 dá 4. 4. Aí pega o 4 dá quanto? Por 3, vai dar resto 1. Ah, então deu resto 1. Então esse 2011 desse expoente, eu posso trocar pelo expoente 1. O expoente 1 vai te dar 4. Então isso aqui vai dar 2 vezes 4. Quanto é que deu isso aqui? Isso aqui deu 5 mais 2 vezes 4, 8, que é 13. 13 deixa qual resto na divisão por 7? Ah, 13 vai dar resto 6, né? Então deixa resto 6. Portanto, essa expressão aqui não é múltiplo de 7.
ela deixa resto 6 quando for dividida por 7. Vai querer encarar o 11 e o 13? Já resolvemos a questão aqui, né? Tá bom, eu vou fazer, mas vou colocar no segundo vídeo, tá? Olha lá no segundo vídeo que tem mostrando como é que faz isso aqui por 11. E agora vocês vão ver essa outra aqui, como é que é fácil. Bem mais fácil. Olha, ele quer saber o resto da divisão por 11 desse resultado dessa expressão aqui. Olha que moleza. Então essa outra questãozinha aqui, Colégio Naval 84, ele quer saber o resto da divisão por 11 dessa expressão. Aqui estão as respostas aqui. Olha, então nós vamos utilizar a aritmética dos restos, usando restos da divisão por 11. Como que a gente vai fazer? Todo mundo que está somado ou multiplicado, esses números aqui no caso, você vai trocar pelo resto da divisão por 11 desses valores aqui. E os expoentes a gente vai ter que ver os ciclos, não é isso? Essas aqui são as opções para você marcar. Olha só. 1211, qual é o resto da divisão por 11? Olha só, resto da divisão por 11 você pode fazer de duas formas. Primeiro você faz a divisão. 1211 dividido por 11 e ver quanto é que é o resto. Só que existem critérios de divisibilidade, se lembra? Para você descobrir o resto sem ter que fazer a conta. Como é que é o critério de divisibilidade por 11? Olha lá, capítulo 5, tem uns vídeos aí, tá? Do Matemática para Vencer, capítulo 5, múltiplos e divisores. Aí tem lá dizendo como é que você faz para verificar rapidamente se um número é múltiplo de 11. E você descobre o resto dele na divisão por 11. Como que a gente faz? Você vai pegar um número, 1211. E aí você vai pegar os algarismos de ordem ímpar. 1 mais 2. Vai somar. Então isso aqui vai ficar 1 mais 2, 3. E aí você vai subtrair a soma dos algarismos de ordem par. 1 e 1. 1 e 1 é 2. Então você vai subtrair 2. 3 menos 2, 1. Portanto, esse número deixa resto 1 na divisão por 11. Então, eu vou trocar por 1 elevado a 20. Tá? Não precisa fazer a conta, você pode usar o critério. E esse outro aqui, 9.119. Isso aqui vai dar resto 0, rapaz. Olha só. 9.119. Olha só. Soma dos algarismos de ordem ímpar. 9 mais 1. Então 10. Menos a soma dos algarismos de ordem par. 1 mais 9. 10 menos 10. Vai dar resto 0. Ou seja, esse número aqui é um número que é múltiplo de 11. Então você vai trocar por 0 elevado a 32. Claro, ele deixa resto 0. Então 0 a 32. O que mais aqui? Isso aqui é multiplicado. 343. Qual é o resto de 343 na divisão por 11? Você vai pegar os algarismos de ordem ímpar. 3 mais 3, 9. Ou 3 mais 3, 6. Menos. E pega a soma dos algarismos de ordem par, que é, no caso aqui, dezena. Então 6 menos 4, 2. Então você vai trocar esse número aqui pelo 2. 2 elevado a 26. Olha só. 1 elevado a 20 dá 1. Isso aqui, 0 elevado a 32, dá 0. 0 vezes qualquer coisa, dá 0. Você não precisa fazer. Ó, se você quisesse descobrir quanto que é o resto da divisão por 11 dessa expressão, a gente ia ter que fazer o que aqui? Aquele ciclo, né? A gente ia ter que fazer 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, etc. Até você encontrar alguém que dê 1, e aí você descobre quanto é o tamanho do ciclo, e aí você vai dividir 26 por esse tamanho do ciclo e pegar o resto. Mas você não precisa fazer isso, porque isso está multiplicado por 0. E 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então isso aqui deixa resto 1. Olha aqui. 1. Resposta correta. Letra B de Bravo.